Olha, tem um aspecto naturalmente tragicômico, tá certo? As pessoas estão vendo aí na internet, etc., algumas reações completamente malucas, bizarras, de um conjunto de pessoas que estão nessa jogada aí. Eu acho que é um fenômeno muito complexo que demanda a intervenção de pesquisadores em psicologia, psiquiatria, é, fortemente nesse aspecto, porque eu acho que existe claramente aquilo que esse fenômeno de dissonância cognitiva coletiva, tal, isso aí faz parte de um setor aí do conhecimento que demanda conhecimento especializado em psiquiatria. É fato que está acontecendo isso, não é apenas no Brasil. O Brasil agora está mostrando um aspecto caricato disso, mas isso é um fenômeno internacional. O movimento antivacina, o QAnon, e os reptilianos, e a terra não é redonda, e fenômenos que são fenômenos que transgridem o senso comum, tá certo? Que transgridem pontos que estão já muito consolidados no consenso, não mesmo, nem mesmo de especialistas, nem de cientistas, consenso normal das pessoas. Se você me falasse que haveria esse tipo de reação 10 anos atrás, por exemplo, eu diria que você estaria completamente maluco, tá certo? Entretanto, está acontecendo, quer dizer, é um fenômeno novo, em progressão, e que está se expandindo muito fortemente por toda parte. O movimento antivacina na Europa, por exemplo, países que têm padrão de educação muito elevado, entretanto, estão entrando nessa jogada de uma maneira brutal. Então, é um fenômeno. Agora, o que eu acho que é interessante a gente talvez levantar como hipótese é que talvez isso tenha chegado num teto. A própria eleição do Lula, agora em outubro, e a vitória dos democratas nos Estados Unidos, exatamente contra essa mesma onda de extrema-direita, de desinformação, etc., etc., mostra talvez, dá alguma esperança no sentido de que, malgrado os danos produzidos por esse tipo de astroturf, né, que ele chama, em sombra dessas ondas de redes sociais, etc., talvez tenha chegado a um ponto. Quer dizer, nós estamos agora talvez pensando já no momento em que o bom senso prevalece. Né? Eu não quero ser demasiado otimista, mas eu acho que esses dois fatos são muito importantes, a eleição do Lula e o que aconteceu agora com o Partido Democrata, são bons presságios, digamos. São bons presságios, mas como você disse, na Europa a gente há uma preocupação muito grande ali. Eu fiquei surpreso também no próprio bojo ali da pandemia, muita gente, enfim, com educação, né, com todas as benesses aí da chamada civilização, caindo nessa conversa de negar, né, a realidade. Total. Agora, são movimentos, é um fenômeno que não é espontâneo, né, professor? Existe uma condução desse processo, né? Você chegou a investigar essa dimensão? Certamente, quer dizer, a gente tem isso bem documentado já com o Cambridge Analytica, por exemplo. Houve vários documentários. Eles fizeram alguns laboratórios disso em países na África. Depois, o grande laboratório foi o Brexit, em 2016, tá certo? Com publicidades completamente malucas, dizendo que metade da Turquia iria invadir a Inglaterra, as pessoas ficaram morrendo de medo. E depois a própria eleição do Trump em 2016 também. Isso já vinha, portanto, é um esforço gigantesco de manipulação de algoritmos, de dados, etc. Um monte de documentários já mostrando isso de uma maneira bastante clara. Agora, o que eu acho que é muito difícil da gente entender não é tanto o fato de que exista esse movimento fortemente financiado, com uma tecnologia de ponta, etc., mas é o fato da sua recepção, ou seja, o solo parece bastante, vamos dizer assim, receptivo para esse tipo de enganação. Então, não adianta a gente simplesmente dizer o seguinte, não, existe um vetor que está manipulando, etc., mas o manipulado também tem uma participação nisso que é muito inquietante. Eu acho que esse é o aspecto mais inquietante, porque manipulação sempre houve. Claro que essa manipulação é pior do que é agora, por causa das redes, por causa de novas tecnologias, etc, etc. Mas o fato das pessoas caírem nessa de uma maneira tão assim, de quatro, é que deixa a gente um pouco perplexo, né?